Tranquilo, pessoal? Então agora continuando na nossa aula, às vezes o pessoal tá vendo o vídeo e fala, pô, mas ele liga, e depois de um certo tempo só que eu apareço, né? Mas qualquer dia desse eu vou mostrar como é que é. Isso aqui é uma oficina, e minha oficina e tal, e a gente coloca a lousa e tal para fazer, só que ela é pequena, então eu tenho que colocar o telefone fora da oficina na janela, entendeu? Então eu tenho que dar a volta para começar a aula. Então eu ligo lá porque não dá para. Então às vezes o pessoal, pô, vai dar um tempo, né? Parece tão. Mas é o que tá dando, né? Beleza? Então vamos lá. Então a ideia é assim. Lembrando da força magnética, qual que é o lance, né? A força magnética, BQV sendo θ, B, o que era o B? Campo magnético, então, uma carga em movimento numa direção não paralela, lembrando, né, que se for paralela tá 0,180, significa que a força magnética é nula, né? Tá lá, a força magnética é nula, e se só existir ela, somatória das forças vai ser igual a zero, o que significa que esse negócio vai ser um movimento retilíneo uniforme. Ela entra no movimento retilíneo uniforme, né? E se for 90 graus, ela já tem um movimento que é o movimento circular que a gente viu na última aula. Só que agora, para exemplificar isso aí, eu vou colocar uma carga negativa para fazer, né? Então vamos imaginar que essa carga, ela entra nesse campo, né? Então aqui eu tenho a velocidade da partícula. O campo magnético aqui está representado por esse xzinho aqui, então esse aqui é o nosso campo magnético, branco aqui e tal. E essa partícula ela tem uma carga negativa, para a gente testar aquele lance da regra da mão esquerda, né? Então, o que a gente vai fazer? Regra da mão esquerda, né? Não confunde, regra da mão esquerda. Faça um bom vestibular, né? Usando desse jeito, beleza? Então, vamos lá. Coloquei o campo entrando, tá? Velocidade da partícula para lá. Então, campo entrando, velocidade para lá. Para onde está dando a força aqui, ó? Para cima. Mas a carga é negativa. Se a carga é negativa, a gente coloca a força para onde? Isso mesmo, para baixo. Então, a gente vai lá, coloca a força magnética para baixo. Essa é assim que a gente vai fazer sempre. Se a carga é negativa, você usa a regra. E a hora que você for dar a grandeza, seja ela força, se der para um lado, você põe para o outro. Se for velocidade, se der para um lado, você põe para o outro. Se der o campo, você põe para um lado. Ao invés de colocar do lado, você vira para o outro. Então, ao usar a regra da mão esquerda para partículas negativas, você usa do mesmo jeito, igualzinho, e no final, a grandeza que você for colocar, você inverte. Tranquilo? E assim vai, né? Então essa partícula ela vem aqui, ela vai entrar, continuar entrando no movimento circular, né? Vamos colocar ela aqui. Então ela é negativa, aí a velocidade vai estar desse jeito aqui, sem alterar o módulo, né? Tá lá, só direção e sentido. E você usa a regra, campo entrando, velocidade para baixo, ó, a força está dando para fora, né? Mas como ela é negativa, você coloca para dentro. Tá lá, você coloca para dentro. Então você tem a força magnética aparecendo ela aqui. Isso significa que ela vai, né? Ela vai dando uma volta, fazendo aqui o movimento tal. Ela vai fazendo esse movimento, onde a força magnética ela está em direção ao centro. E eu quero saber, por exemplo, a gente calculou aquela hora a velocidade, né? Na aula passada. Agora eu quero saber, por exemplo, qual é o raio. Quero saber qual é o raio desse movimento. O raio desse movimento. Então a gente vai lá e fala, bom, então tranquilo, lembra que eu falei, né? A resultante centrípeta é a minha força magnética. Quem é a resultante centrípeta? M V quadrado sobre R. Quem é a força magnética? B Q V. Tranquilo, né? Podemos aí cancelar, como a gente fez no outro, e a gente chega na velocidade, se quiser, ou no raio. Então, se eu passar o raio para lá, esse BQ aqui, ó, esse cara aqui eu passo para cá. Então, fica MV dividido por BQ, é o raio da partícula. Tá lá. Então, a gente tem lá uma maneira de calcular o raio, né? Só de ficar brincando com isso aí. Como esse é um movimento circular, ele é periódico, ou seja, ele se repete. Então, ele tem período, tem frequência. A gente pode fazer também. Como que a gente faz isso? Lembra, ó, do MCU, V é igual a ômega R. Lembra disso? O ômega é a velocidade angular. E ainda, o ômega é variação de velocidade angular num certo tempo. Velocidade angular, variação de ângulo num certo tempo.
A variação de ângulo, se eu pensar em uma volta, é 2π. Então, 2π, e o tempo para dar uma volta é o período. Tá lá. E aí a gente tem a velocidade descrita como 2πr pelo período. Se você quiser pensar em ΔS ou ΔT, numa volta, esse cara dá um perímetro, que é 2πr. E o tempo para uma volta é o período daqui. Então faz, tá? Então, se eu quiser trabalhar com essa expressão e associar com o período, eu vou lá no lugar do V, eu coloco isso aqui. Então vai ficar assim, ó, M. No lugar do V, eu vou colocar aquilo que eu acabei de achar, 2πr sobre o T, tá lá. E embaixo aqui eu continuo mantendo o BQ, né? Então aqui eu continuo mantendo o BQ, tá lá. Igual, tá lá, ao R. Tá lá. Então agora a gente pode cancelar algumas coisas, ó. Então o R cai fora, tá ali. E a gente consegue calcular o perímetro, né? O período. Vou passar esse cara para lá, como o R cortou, fica período vezes 1, dá período. Então, deixando o período desse lado, fica todo esse resto aqui. Ou, se você preferir, o período será igual, passando para lá o período, 2πm, que é a massa, dividido por B, que esse é o período, que é o tempo do movimento, desse movimento aqui. Tá, então, veja como o tempo para dar uma volta, quando a partícula entra em MCU, quando entra num campo magnético a 90 graus, eu consigo calcular e verificar que o tempo depende do campo. Quanto mais intenso é o campo, menor é o período, ou seja, mais rápido é. Inclusive, a gente pode colocar isso como frequência, lembrando, né, que a frequência, sendo o inverso do período, né, o que eu posso dizer? Só inverter esse cara aqui que eu tenho a frequência. Então, se eu quiser saber qual é a frequência, é o inverso disso. Ou seja, BQ dividido por 2πm. É uma outra maneira da gente trabalhar. Então, qual dos movimentos, qual a influência do campo magnético na frequência do movimento circular quando uma partícula entra a 90 graus? Pergunta que pode aparecer em qualquer vestibular, se acaso for fazer vestibular, né? Então, a frequência é diretamente proporcional. Quanto maior é o campo, maior é a frequência. Beleza? Tem uma partezinha que é interessante, que eu gosto muito, de aplicação dessa situação do campo magnético, só que ele é associado ao campo elétrico. Às vezes aparece também, tá? Então a gente coloca aqui um campo elétrico, que é representado por essas duas placas, né? Uma placa positiva, uma placa negativa. Então você tem um campo elétrico que se afasta da carga positiva e se aproxima da carga negativa, como vocês já viram. E também tenho nessa região um campo magnético entrando. Beleza? Então eu tenho um campo elétrico e um campo magnético. Então eu vou estar sujeito, como é uma carga elétrica, se ela estiver parada, ela só fica sujeita ao campo elétrico. Então aparece só a força elétrica. Mas eu vou jogar essa partícula aí, eu vou colocar ela com essa velocidade aqui, ó. Tá? Com essa velocidade aqui, desse jeito aqui, ó. Tá? Então essa velocidade descendo aqui. Então ela entra nessa região assim. Que forças aparecem nela? Bom, primeiro, a força elétrica. Positivo com positivo se afasta, né? Então eu vou ter aqui uma força de origem elétrica. Então aqui aparece uma força de origem elétrica. Para cá. Ao mesmo tempo, como ela está em movimento dentro de um campo magnético, aparece a força magnética. Então, ela também aparece. Para onde vai aparecer a força magnética? Vamos ver. Campo entrando, a velocidade para baixo, ó, né? A força aparece para o outro lado ali, ó. Então, aqui vai aparecer a força magnética. Então, vai aparecer aqui a força magnética, ó. Tá lá, força magnética. E aqui aparece uma situação bem interessante. Veja só, que situações podem acontecer aqui? Bem, pode ser que essa partícula ela faça isso aqui, ó, vá reto. Pode ser que essa partícula possa fazer uma curva. Pode ser que essa partícula faça a curva para o outro lado, né? Vamos pensar assim. O que determina essas trajetórias, né? Bem, supostamente, senhores, se a gente pensar que a força, primeiro caso, que a força elétrica
seja igual à força magnética, em modo, essa partícula não vai ter, a somatória das forças vai ser zero, né? Certo? Então, ela vai caminhar em linha reta, como a gente já tinha comentado. E aí a gente pode até equacionar isso aqui, ó. Quer ver, ó? Força elétrica, campo elétrico vezes a carga. Força magnética, campo magnético, carga, velocidade, né? Então, o que a gente consegue cancelar aqui, ó? Nós conseguimos cancelar isso aqui. Tranquilo? Então, eu vou ter a velocidade, eu posso até calcular a velocidade dessa partícula como sendo uma relação entre o campo elétrico e o campo magnético. Tá lá, eu tenho essa relação. Então, veja que coisa interessante. Eu posso selecionar partículas com, por exemplo, uma velocidade de 10 metros por segundo. Que jeito? Muito simples. Eu faço com que o valor do campo elétrico seja em módulo 10 vezes maior que o valor do campo magnético. Então, se eu tiver, por exemplo, um campo elétrico de 100 volts por metro e um campo magnético de 10 Tesla, por exemplo, 100 dividido por 10 dá 10. Então, a velocidade vai ser 10 metros por segundo. Então, você consegue, né, selecionar todas as velocidades que for 10 metros por segundo, ela vem aqui, ó. Tranquilo? Então, eu tenho uma velocidade aqui, ó, que eu posso colocar um coletor aqui, ó. E nesse coletor aqui, eu só consigo partículas com velocidade V. Tranquilo. E mais interessante é o seguinte, e se as partículas tiverem uma velocidade maior que essa? Bom, se ela tiver uma velocidade maior, então ela não vai sair desse jeito, né? Porque eu vou ter uma relação de campo magnético e de campo elétrico diferente. O interessante dessa história é o seguinte, vamos pensar assim. O que é que eu posso alterar nessa brincadeira? Vamos imaginar essa velocidade, né? Vamos pensar nessa velocidade. Se eu tiver uma velocidade, se a força elétrica ela vai ser constante ali. Então, a única força que altera ou que pode ser alterada pela velocidade é a força magnética, né? Tá lá, ó, velocidade. Então, se eu tiver uma velocidade grande, eu tenho uma força magnética grande. Se eu tiver uma velocidade grande, eu vou ter uma força magnética grande. Então, velocidades superiores a essa, eu vou ter uma força magnética grande. E para a força magnética ser grande, o campo magnético tem que ser grande também. Certo? Né? Campo magnético, força magnética. Então, o que eu tô querendo dizer? Que se acaso ele fizer essa trajetória aqui, ó, essa trajetória aqui, significa que para ela fazer essa trajetória, esta força tem que ser maior que essa. Concorda comigo? E para essa força ser maior que essa, a velocidade que essa partícula tem deve ser maior que essa que está entrando. Porque essa aqui, se for V, ela chega aqui. Se for uma velocidade maior, eu tenho uma força magnética maior. Então, aqui eu vou coletar partículas, né, desse jeito, com força magnética maior que a força elétrica. E isso só vai acontecer, eu posso colocar aqui um coletor, né, quando a velocidade dessa partícula, velocidade V', for maior que V. Certo? Então, se a velocidade que entrar aqui for maior que V, então a força magnética, velocidade maior, a força magnética vai ser maior. E se a força magnética vai ser maior, bom, então ela vai virar para esse lado. A mesma coisa acontece aqui, eu posso selecionar aqui partículas com velocidade menor que V. Então, V, duas linhas, menor que essa velocidade V aqui. E se isso acontecer, quando que isso vai acontecer? Ó, isso vai acontecer quando essa força magnética for menor que a força elétrica. E quando que a força magnética vai ser menor que a força elétrica? Quando essa velocidade aqui for menor. Tranquilo? Então aí, sem mexer nos campos elétrico e magnético, mantendo o campo elétrico e o campo magnético do sistema, eu consigo selecionar, a partir da velocidade, partículas com velocidades acima dessa V, que seria a partir dessa relação, ou partículas abaixo desse V, que seria esta relação, a mesma relação, só que agora eu tenho a possibilidade da velocidade ser menor. Então, entrou com partícula calculada com a relação de campo e campo magnético e campo elétrico, 10, por exemplo, vai ter uma velocidade V de 10 metros por segundo. Velocidades maiores vão para cá.
Velocidades menores vão para cá. Por que as velocidades maiores vão para lá? Porque a força magnética vai ser maior. Por que a força magnética vai ser maior? Porque uma partícula que entra com uma velocidade grande, a força magnética é grande. E aqui eu tenho partículas que vão para esse lado aqui. E por que a velocidade vem para esse lado aqui? Por que elas vêm para cá? Porque a força magnética é menor que a força elétrica. E para a força magnética ser menor que a força elétrica, a velocidade tem que ser menor. Então aí eu tenho o que a gente chama de seletor de velocidades. Eu consigo selecionar íons a partir da sua velocidade ou, se quiserem, a partir da sua energia cinética. Tranquilo? Deu para entender? Bom, então agora a gente vai estar trabalhando agora com o ângulo entre 0 e 90 graus. Aguarde aí para nós, tá bom?